Olá! Hoje no nosso vídeo nós vamos falar sobre como você pode aprender a identificar uma punk. Mas antes de começar, você já ouviu o termo? PANC é um acrônimo para plantas alimentícias não convencionais, que são plantas de comer que elas têm um potencial imenso para cuidar da nossa nutrição, ao mesmo tempo em que elas protegem a saúde do meio ambiente, mantendo uma rede de vida conectada entre as espécies, como é o caso das abelhas, dos fungos e de outras formas de vida. Nós já te explicamos em outro vídeo que, apesar do super potencial dessas plantas, elas não aparecem no nosso prato como as outras espécies, como é o caso do alface, do tomate, da batata. Você também não irá encontrar essas plantas com facilidade nos supermercados. E é por isso, por serem de certa forma negligenciadas, é que essas plantas elas ficaram famosas pela nomenclatura de plantas alimentícias não convencionais ou PANC. Nesse vídeo nós vamos te dar 6 dicas de como você pode melhorar a sua habilidade de identificação das PANCs. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para fazer isso agora, clicando no botão de se inscrever e ativando o sininho. Dica 1. Amplie o seu olhar. As PANCs elas costumam estar presentes de forma espontânea nos espaços e muitos são de nossa convivência, só que a gente não reconhece essas plantas porque a gente só está acostumada com aquelas que elas são mais hegemônicas. O biólogo Valdeli Knupp, autor do livro Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, ele diz que sofremos de TDN, que é transtorno de desconexão da natureza, o que nos faz negligenciar o uso de tantas espécies vegetais em nossa alimentação. Ouvindo falar do transtorno de desconexão da natureza e pensando especificadamente nas plantas, a gente pode lembrar do conceito de cegueira botânica. Esse é um termo cunhado por esses autores para refletir sobre a falta de habilidade que temos em reconhecer as plantas, a sua importância na biosfera e no nosso cotidiano. Quando a gente pensa essa ideia no contexto das plantas de comer, a consequência é que acabamos por assumir que essas espécies elas fogem da matriz agrícola convencional e elas não podem ser consumidas. Dica 2. Visite ambientes ricos em diversidade. Ampliar o nosso olhar é necessário para que possamos identificar e reconhecer as PANCs. E essa tarefa ela vai ser muito facilitada no início do seu percurso se você buscar visitar ambientes como é o caso das hortas e feiras livres, onde você consegue ver plantas diferentes daquelas que a gente encontra no supermercado. Dica 3. Anote suas observações botânicas. Tem um caderninho de estudos para anotar suas observações sobre as plantas. Essa é uma dica muito valiosa que vem do professor Anderson Santos da Escola de Botânica. Então você pode adotar um caderninho para realizar suas anotações sobre o mundo natural, que você pode personalizar como quiser e até fazer uma capa especial. No site da Escola de Botânica você encontrará um guia prático de como iniciar esse caderno. Nesse guia, há a sugestão de 3 atividades que podem te guiar nesse processo de aprender a observar as plantas. O link do guia prático está na descrição desse vídeo. Dica 4. Conte com o apoio de um guia. Recomendamos que nesse processo você tenha o apoio de um livro-guia ou algum site da internet em que você confia, onde você pode tirar suas dúvidas sobre a identificação dessas plantas. O livro do biólogo e professor Valdeli Knupp, Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, ele pode ser um aliado nesse processo. Caso você estude na UFRN, você pode pegar esse livro emprestado na Biblioteca Central, que é a Zila Mamed. E caso você não seja estudante, você pode ir na biblioteca para consultá-lo. Uma outra dica é a página do Facebook Identificação de Plantas. Essa é uma rede de colaboração e aprendizado que é formada por mais de 90 mil pessoas. Entre essas pessoas há diversos biólogos e biólogas que eles são especialistas em taxonomia e eles vão ajudar na identificação das plantas. No momento, nós recomendamos que nesse processo você tenha apoio de um livro-guia ou de uma página da web de confiança, onde você possa tirar suas dúvidas sobre a identificação das plantas. Dica 5. Fotografe suas descobertas. Se você for pedir ajuda no grupo de identificação de plantas, você irá precisar de boas fotos da planta para aumentar a sua chance de identificá-la. Então, o que vai ser importante ter nessa foto? Se por acaso a planta for fixa na terra, você tem que tirar uma foto com uma boa iluminação. Mas se for apenas uma parte da planta, você pode utilizar um fundo que faça um contraste e dê destaque a ela. Então, você vai precisar registrar vários ângulos e detalhes, como é o caso das folhas saindo do caule, flores, frutos, ranhuras do caule, cada detalhe. E de preferência você use alguma escala para que você possa ter a noção aproximada do possível tamanho real dessa planta. Essa escala ela pode ser uma caneta, uma moeda ou até mesmo sua mão. Os registros fotográficos eles permitem que você consiga comparar com aqueles que eles estão presentes nos guias e assim você tenha mais assertividade em suas descobertas. Caso você precise de uma identificação mais precisa ou ainda se você precisar gerar um registro dessa planta, você pode procurar ajuda em um herbário,
Na UFRN, por exemplo, nós temos um herbário e ele fica no Centro de Biociências. Dica 6. Diversifique a sua alimentação. Agora nós chegamos na parte que mais gostamos, que é a comida. Pois é, você pode aprender mais sobre plantas alimentícias comendo essas plantas. E aqui nós temos duas sugestões de como você pode fazer isso. Primeiro, algumas plantas alimentícias convencionais, elas são subutilizadas. Um exemplo é a batata doce. Dessa planta a gente come geralmente o tubérculo, que é o que fica embaixo da terra. Mas as folhas da batata doce, elas são nutritivas e elas rendem, por exemplo, um maravilhoso refogado. Você também pode consumir as plantas em estágios diferentes de maturação, como é o caso do mamão, que quando ele está verde, ele vai render uma salada no melhor estilo tailandês. Nós vamos deixar o link com a receita na descrição desse vídeo. Então você percebeu como até mesmo as plantas convencionais, elas têm partes e usos que eles não são convencionais. Segundo, as espécies vegetais, elas têm uma abundância e variedade enorme. Então, ao ampliarmos os nossos olhares e nos permitir conhecê-las, nós podemos trazer novos alimentos para a nossa mesa. Então, punk na mesa é biodiversidade no prato. Para te auxiliar nesse processo de inserir as punks em sua alimentação, o livro Culinária Selvagem ele vai ser uma excelente alternativa e ele está disponível para download gratuito no nosso site. Agora nós vamos entrevistar Nilson Sintra, que é membro gestor da Horta do Lab Nutri e um dos autores do livro Culinária Selvagem. Isso aqui é uma punk, ela se chama araruta e ela é muito resistente à seca. Na época que tem pouca água, ela resiste muito bem e dá esses gomos aqui que fazemos a farinha dela. E essa planta, ela é uma planta comestível e também eu faço parte daquele Lab Nutri. Eu vim conhecer essa planta aqui em 2018. E ao conhecer essa planta aqui, eu me lembrei que uma história que minha mãe sempre contava quando ela morava no interior. Que na época de seca lá, que não tinha o que comer, as mães preparavam o mingau e a papa de araruta para as crianças se alimentarem. E não é só da papa e do mingau que também pode fazer essa goma aqui. Ela pode ser também feita o biscoito, o bolo e ela é muito nutritiva. Minha mãe dizia que ela dá sustância. Sustância para, na época dela dizer, que eu vim entender agora, que é uma planta com valores nutricionais muito bons, muito fortes, que sustentavam as crianças na época da seca, que não tinham o que comer. Para que você reconheça as punks, é necessário que o seu registro ele contenha alguns itens que nós já falamos durante o vídeo, mas nós vamos revisar agora. 1. Amplie o seu olhar para os novos ambientes, então permita-se ver o todo. 2. Frequente novos ambientes de venda e produção de alimentos, como é o caso das feiras livres, hortas comunitárias. Então você busque diálogos com os vendedores e produtores. E no nosso site você consegue encontrar o mapeamento com as feiras que acontecem na cidade de Natal. 3, 4 e 5. Anote, busque o auxílio de um guia no processo e fotografe sempre que possível. Dica 6. Utilize partes desprezadas dos alimentos convencionais e insira novas espécies com receitas que lhe agradem ao paladar. E você vai ver que aos poucos a sua alimentação ela vai se ampliar juntamente com o seu conhecimento sobre as punks. Então a punk ela vai ser comida tanto para o corpo quanto para a mente. Assim que for possível, venha conhecer a nossa horta e visualize mais dessa diversidade alimentar que ela permite a construção de um sistema alimentar mais diverso e equilibrado. Aos poucos você vai ver os canteiros da cidade com outros olhos, irá reconhecer as plantas alimentares não convencionais e o seu potencial. Então se você gostou do nosso vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.